Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Capítulo 16. Verso 13. De novo. Você lê para nós, doutor? Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Segura, olha para quem está perto de você e diga assim: e você? O que diz sobre Jesus? Melhore, diga: quem é Jesus para você? Responde. Responde. É uma pergunta, responde ele. Quem é Jesus para você? Hã? Hã? Quem é Jesus para você? Nós estamos 2 cultos falando sobre isso. Você precisa saber quem é Jesus. A sua resposta vai mudar tudo. 16. Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás nos céus. Quem revelou? O Pai revelou quem era o quem? O Pai revelou quem era o? Maravilha. O Pai revelou quem era? É a revelação que está faltando na igreja hoje em dia. Eu vou fazer uma campanha aqui, Noite da Revelação. Só para revelar quem é o Filho. Porque a pessoa sabe sobre tudo do futuro, tudo do passado, mas não sabe quem é o Filho. E o Pai está aqui para revelar o Filho. O Espírito está aqui para revelar o Filho. Pastor, fiquei sabendo que aí tem uns mistérios. Tem aqui, a gente descobre quem é o Filho. Vai. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Vai. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. O que é Cristo? O que é Cristo? E o que é Messias? Tá. Vai, vamos continuar lendo. 20, 21, vamos. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Diga assim: a partir daquele momento. A partir daquele momento. Que momento? Que ele foi revelado. Porque quando as coisas são reveladas, na minha cabeça tudo é para melhorar. Mas quando a revelação vem, ela vai intensificar para descobrir se de fato você recebeu a revelação de quem é Ele. Porque saber quem é Jesus vai fazer você subir o nível. Não é subir o nível de bênção, é subir o nível para tomar pancada. O crente que gosta de revelação acabou de abaixar a mão. Quando Deus te revelar, se prepara. As pancadas virão. Tudo vai se intensificar conforme você cresce. Você já vai sentar, olha aqui para mim. Crescer é um mistério. Crescer é tomar pancadas mais fortes. Crescer é apanhar sem saber de onde está vindo o golpe para se defender. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado e exigido. Provoca alguém e diz: você vai crescer muito ainda.
Tem 3 glórias, bem perdido. Vai. 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. Não, volta o 22, perdão. Volta o 22, Luiz. Lê o 22, preciso. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo... Segura isso aqui, Priscila. Pedro está fazendo o quê? Repreendendo. Repreendendo quem? Jesus. Está de brincadeira, cara, que esse texto está na Bíblia. Eu pagaria para ver isso aqui. Simão dando uma bronca. Ei, é isso, Jesus? Vai, Priscila. Vai. Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Enquanto eu estiver aqui, ninguém te toca. Ó, Simão. Jesus, para com esse discurso de tristeza. Para com esse evangelho de sofrimento. Prega sobre a 7 chaves da vitória que cresce. Prega sobre a abundância que cresce. Simão está dizendo, muda a mensagem. Começa a pregar mensagem de autoajuda. Mas a mensagem de Jesus não é de autoajuda, é de ajuda do alto. Provoca alguém e diga assim, você não precisa de autoajuda. Você precisa de ajuda do alto. Ô, gente, eu dei risada disso aqui lendo, mas peraí, você já vai sentar. Pensa comigo. Eu já me vi fazendo isso aqui. O que, pastor? Aconselhando Deus. Ninguém nunca fez isso? Não, você nunca fez isso? Em oração, dizendo, Deus, faz assim. Faz assim não, Deus. É como se dissesse para Deus, tu não sabe o que está fazendo, segue o que eu estou falando. Mas Jesus é bem paciente, porque Jesus é amor. Leu 23, Priscila. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Calma, Jesus. Calma. Tem 3 desviando, quase agora. I love Jesus. Jesus é amor. Ó, Jesus, se tu congregasse com Jesus, tu não aguentava uma semana. Volta o 23, lê de novo, Priscila. Porque essas coisas só tem que ler, tem que colocar na tela. Tem que fazer igual o da Atena, põe na tela aqui. Vai, lê. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Vai falar nada. Então lê o 24, Priscila, eu também não vou falar nada. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Vai! De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Vai! Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Vai! Em verdade lhe digo, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Levante as 2 mãos aos céus. Com a Bíblia mesmo, diga assim, Senhor, fala comigo. Amém. Se assente, por favor. Hoje a mensagem está bem tranquila. Ai, ai. Nós falamos 2 terças seguidas sobre quem é Jesus. Falamos sobre a confissão de Pedro, o reconhecimento de Pedro acerca de quem era Jesus. A pergunta de Jesus em Cesareia de Filipe é: o que estão falando sobre mim? Muda quem eu sou dentro de vocês? As mídias sociais falam que ele é um homem comum, religioso, um revolucionário. Mas na verdade, ele é o Filho de Deus.
A pergunta do texto, central do texto é, a pergunta de Jesus que está no verso 15. E vocês quem dizem que eu sou? Não importa para o mundo, mas eu quero saber para vocês que andam comigo, para vocês que me aceitaram, para vocês que declararam o meu nome publicamente, quem sou eu para vocês? Verso 17, 16, Simão gritou, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Verso 17, Jesus disse, bem-aventurado é você, Simão, diga Simão. Simão, aquele que ouve, Bar-Jonas, filho da pomba, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu. Porque o Pai revela e o Filho revela Pai. O Pai revela o Filho revela o Pai, o Filho revela o Espírito revela o Filho. Pastor, não entendi. Volta no culto do YouTube da terça passada, você vai entender que eu desenhei aqui. Não dá para voltar. 18. Também eu digo a você. Também eu digo que você é. Observe que no 17 Jesus chamou ele de Simão. Simão é ouvinte. Mas no 18, Jesus já muda e chama ele de Pedro. Porque no 17 ele é ouvinte, mas no 18 ele é Pedro. Por que Jesus chamou ele de Pedro? Pedro, pequeno fragmento de pedra, vindo de Petros, que é Pedro. Uma pequena pedra tirada de uma rocha. Não, tu não é um ouvinte. Tu és uma pequena pedra. Pastor, não entendi. Aperta o cinto e pega essa. Jesus está dizendo, eu estou te dando uma nova identidade. Porque a minha identidade é alterada quando eu descubro quem é Jesus. Eu só permaneço mesmo até descobrir quem é Ele. Quando descubro quem é Ele, Ele muda até a minha identidade. Se você diz que se encontrou com Jesus, mas o seu encontro com Jesus não mudou nada em você, significa que você nunca se encontrou com Ele. Não dá para ser um mentiroso se encontrar com Jesus e continuar mentindo. Não dá para ser enganador se encontrar com Jesus e continuar enganando. Não dá para ser um trapaceiro se encontrar com Jesus e continuar trapaceando. Não dá para ser um traidor se encontrar com Jesus e continuar traindo. O encontro com Jesus muda a minha identidade. Digo ou não? Falo ou não? Tem muitas pessoas que se encontraram com a religião, mas não se encontraram com Jesus. Se encontrar com Jesus é mudança de rota, mudança de mente. O que fazia sentido deixa de fazer. Porque enquanto você é da terra, você almeja as coisas da terra. Mas quando você morre para o mundo, renasce para Deus, Ele muda a sua identidade, os seus desejos. Há uma diferença de querer fazer e não poder. A diferença de poder e não querer. Isso é encontro com Deus. Se você encontra com uma pessoa que diz, eu não vou fazer, e você pergunta, por que? Ela diz, porque eu não posso. Ela se encontrou com uma religião.
Quando você se encontra com alguém que diz não quero, ela se encontrou com Cristo. Porque evangelho não é eu quero, mas não posso. É eu posso, mas não quero. Não traio, não minto, não bebo, não engano. Não é porque a igreja não permite. É porque quem se encontrou comigo mudou a minha identidade. É o grito que Paulo vai dar aos Gálatas. Agora a vida que vivo já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não sei se eu leio. Provoca alguém e diga assim: neste culto, você vai descobrir se você se encontrou com Jesus ou se você se encontrou com uma religião. Vamos descobrir na Bíblia ou não? Eu perguntei uma vez aqui, não sei se alguém vai lembrar, para que lado a árvore cai? Para que lado a árvore cai? Para que lado a árvore cai? Para frente? Atrás? Direito? Não. Pastor, para que lado que a árvore cai? Para o lado que ela se inclina. Você sempre vai cair para o lado que você está inclinado. Hoje não existe mais essa fala, mas permita-me uma nostalgia dos crentes mais velhos. Vocês lembram do crente Raimundo? Você é desse tempo, né? Um pé na igreja? Para que lado você cai? Para o lado que você está mais? Pega a Bíblia, Romanos, capítulo 8. Não é sobre isso que eu quero falar. Verso 5, lê para nós, Priscila. Devagar, Priscila. Lê para nós, 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Segura. Devagar, mas de leve você vai dar para não dar problema. Olha para alguém e diga assim: para que lado? Você está mais inclinado? Para as coisas de Deus? Ou para as coisas da carne? O que é prioridade para você? Qual é a prioridade da sua vida? Pastor, eu oro quando dá. E cultuo quando cabe na minha agenda. Entendi. Seu direito. Mas os que vivem segundo a carne se inclinam aonde? Continua lendo, Priscila. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. 24 horas do dia. Você passa mais tempo inclinado para as coisas da carne, ou mais tempo inclinado para as coisas do Espírito? No seu tempo vago, você ouve louvor? Você ouve mensagem? Você lê a Bíblia? Você ora? É para pensar. Para que lado eu estou inclinado? Continua lendo, Priscila. Para não falar que é coisa da minha cabeça, continua lendo. Pois a inclinação da carne é morte. Segura. Está dando problema isso aqui. A inclinação da carne é o quê? Provoca devagar. Alguém diga: para que lado você se inclina? Continua lendo, Priscila. Mas a do Espírito é vida e paz. Um aleluia perdido ali. Vai. 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Está ficando ruim. Eu vou parar de ler aqui. A inclinação da carne é o quê? Inimizade contra Deus. Vai. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar.
Lê o 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Segura aqui. Você está dizendo que não dá para agradar a Deus na carne? Eu vou parar aqui. Então lê o 9, Priscila. Está na Bíblia, eu só estou lendo a Bíblia, não estou nem pregando, eu estou lendo. Vai, lê o 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se de fato habita. Porque eu acho que eu tenho o Espírito Santo quando eu bato o pé no chão e falo xaramanaia. Eu já disse isso aqui, domingo de manhã, eu repeti e hoje eu vou repetir de novo. Ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas. É a capacidade de conseguir segurar a língua quando sai daqui. Estamos confundindo frutos com dom. Mas se de fato você está cheio do Espírito, se ele habita em você, aí sim, você vive no Espírito. Continua lendo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a marca de ser de Deus não é vir no culto? Eu só descubro se eu sou de Deus se eu tenho quem? Não sei se eu leio 10 porque vai dar problema. Lê o 10, Priscila, então. A culpa é tua, viu? Lê. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Não dá para se encontrar com Jesus e permanecer do mesmo ou mesmo. O que denota que você se encontrou com Cristo é a mudança que Ele causa na sua vida. É quando você chega no ambiente e alguém diz: eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu com você. Você não é o mesmo. Isso é a marca, é evidente de que a sua identidade foi alterada. Ainda que você pegue o teu documento e está escrito lá, pai, o nome do seu pai, mãe, o nome da sua mãe. Na sua credencial espiritual, no pai está escrito Yahvé, o Deus Criador de todas as coisas. Simão, tu ouviu a pomba, mas agora eu te digo, você é Pedro. Pedro é a sua identidade. Pedro é quem você é para mim. Para mim, você é Pedro. Porque quando eu descubro quem é Jesus, eu também descubro quem sou eu. Nunca se houve uma geração com tanta crise de identidade como a nossa. As pessoas perderam a sua identidade, elas não sabem quem são. É por isso que tem gente que acha que é um cachorro preso no corpo de uma pessoa. Bizarro. Tem outro que acha que é cobra. O outro se identifica como carro. Eu sou um cavalo no corpo de uma pessoa. Seres humanos racionais, andando de 4 pés, com focinheira, coleira no pescoço, com o tutor segurando a coleira, dizendo: eu sou um cachorro, eu me vejo como um cachorro.
Gente, eu confesso para vocês que no começo dessa febre, eu levei isso numa brincadeira. Falei sobre CAPS. Mandei castrar para não reproduzir. Me perdoa, Senhor. Mas hoje eu percebo o quanto isso é sério. Porque para nós é bizarro, para eles é sério. Que é isso, pastor? Crise de identidade. Não sei se eu entro nisso, cara. Nas escolas, os nossos filhos estão perdendo as suas identidades. Na universidade, o menino entra crente e sai de lá maconheiro. Corta cabelo, pinta uma parte de azul, outra de amarelo, de roxo. Fica parecendo uma arara. Crise de identidade. As pessoas não são mais satisfeitas como são. Pastor, você está falando mal de estética? Pelo contrário. Você que é um homem casado, invista no teu patrimônio, é eterno. Até que a morte o separe há bastante tempo. Presta o cartão para ajustar. Os mistérios aí. Tira ali, corta ali, levanta lá, está tudo certo. Não é disso que eu estou falando. Até porque nós estamos falando de gravidade, a ciência, tudo puxa para baixo. Isso é inteligente demais. Não é disso que eu estou falando, estou falando de crise de identidade. As pessoas se olharem no espelho e não se reconhecerem. Pastor, por que cada dia mais as pessoas estão perdendo a sua identidade? Porque perderam a identidade de quem é Jesus. Quando eu descubro quem é Jesus, eu entendo que eu não sou obra do acaso. Quando eu entendo quem é Jesus, eu entendo que a minha vida faz parte de um plano bem maior do que esse que eu estou vivendo. Quando eu descubro quem é Jesus, eu entendo que a minha vida não é mera obra do acaso. Quando eu entendo quem é Jesus, eu entendo que eu sou um projeto divino andando sobre essa terra. Quando eu descubro quem é Jesus, eu entendo que a minha vida tem um propósito maior do que completar 18 anos, arrumar um trabalho, acordar cedo, ir trabalhar, voltar no trabalho e vir para a igreja. Quando eu descubro quem é Jesus, eu descubro que há um plano bem maior do que esse que eu estou limitado vivendo. Provoca alguém e diga assim: você precisa urgentemente saber quem é Jesus para descobrir quem é você. Não, você não é obra do acaso. Não, você não é um acidente da ciência. Não, você não é um equívoco da biologia. Não, você não escapou por falta de responsabilidade dos teus pais. Ninguém nasce pela vontade do varão e pela vontade da varoa. Quem nasce tem projeto de Deus estabelecido na terra. Eu sei quem eu sou. Eu digo ou não? Quando você sabe quem você é, você não precisa da validação de ninguém. Tem gente que só consegue se sentir bem quando o outro te valida. Tem gente que só consegue se achar bonito se o outro falar que ele está bonito. Aqui não tem essas coisas, Wesley. Mas tem gente que desvia. Nossa, eu comprei uma roupa nova, ninguém percebeu. Cortei meu cabelo meio dedo e ninguém falou nada. Eu dependo de validação para acreditar que de fato o que eu estou usando é bom. Quem não sabe quem é se ofende por tudo que ouve. Tenho o meu
Deus aqui. Não sei quem é, mas tá bom demais ouvir. Quando eu não sei quem eu sou, o que as pessoas falam de mim me deixa depressivo. Estou triste. Por quê? Porque falaram que eu sou isso, isso e isso. Primeira pergunta, você é? Alguém vai dizer, não sei. Falaram que eu sou, agora estou em dúvida. Eu ouvi ano passado, meados de perto dessa data, que eu era ladrão. Essa notícia se espalhou no meio de alguns. Pessoas aqui da igreja que congregam conosco até hoje. Falou que eu era ladrão. Quando eu ouvi isso, a primeira pergunta que eu fiz: sou ladrão? Nunca roubei nada de ninguém. Não cabe em mim essa postura de que estão falando. O que você fez, pastor? Ignorei, não sou? Agora, se eu sou, primeira coisa que eu tenho que fazer. Alguém disse, ladrão. Eu disse, descobriram. Eu não posso me ofender pelo que eu sou. E nem posso me ofender pelo que eu não sou. Então o que eu preciso? Saber. Dá uma olhada para alguém que está perto de você. E diga assim, terça-feira passada. Não, diga assim, retrasada. Jesus queria saber quem ele era. Para as pessoas. Terça passada, ele queria saber quem ele é para você. E agora, ele está perguntando quem é você. Olhou para alguém, careca. Olha lá, careca. Aí o careca ouve isso e se ofende. Eu tenho vontade de pegar um espelho. Não sei quando, mas caiu esse negócio aí. Não dá para me ofender pelo que eu sou. E não dá para mim me ofender pelo que eu não sou. Pastor, como eu faço para blindar meu coração? Descubro quem é Jesus, que vou descobrir quem sou eu, e nunca mais eu dou o poder a ninguém de me ofender. É pedagógico isso? Agora olha para alguém de quem é você. Porque tem gente que é PhD em outro. Não é culto de casais, inclusive está chegando. Mas tem gente que sabe tudo da esposa, mas nada sobre ele mesmo. Tudo do esposo, mas nada sobre ela. Quem é você? Conselho, posso ou não? Chega na tua casa, pega um caderno, pega o teu celular, bloco de notas, não sei que você simpatiza, mas faça uma biografia e vê se você sabe quem é você. Jesus está dizendo, tu é Pedro. Tu sabe quem sou eu? Vou falar para você quem você é para mim. Para mim você nunca foi Simão. Para mim você nunca foi ouvinte. Você acha mesmo que eu te tirei lá daquela lagoa, daquele barco, daquela profissão, para você ficar andando comigo me ouvindo? Eu vi em você potencial que você não viu ainda. E eu te trouxe para esse processo comigo, porque no meio desse processo eu vou revelar a sua identidade e o motivo pela qual eu te chamei. Eu sei que alguém já viveu isso, ou talvez está vivendo a fase de perguntar a Deus, por que Jesus me salvou? Por que eu? O que ele viu em mim? Eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou ruim, eu não sou bom. Tem tanta gente melhor que eu, tem uma família melhor que a minha, uma história melhor que a minha, mas entre tantas pessoas mais qualificadas do que eu, Ele me chamou. Por que Ele me chamou? Ele não te chamou por quem você é, Ele te chamou por aquilo que você ainda vai ser, se obedecer a ordem que Ele está te dando.
Simão, venha após mim, que eu farei de ti. Você não é. Ninguém é chamado pelo que é. Ninguém é chamado pelo talento. Somos pedra bruta, que precisa de alguém para lapidar. E é essa lapidação que dói. Jesus está lapidando Pedro e está dizendo: tu és Pedro, pequeno fragmento de pedra, mas sobre essa pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno. Eu preciso que você entenda isso aqui. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Gente, esse texto aqui é um dos textos mal interpretado hoje em dia, de maneira agressiva. Eu quero dar atenção a vocês aqui para esse texto. Os nossos irmãos católicos acreditam que a partir desse texto, Jesus estabeleceu Pedro como pedra da igreja. A igreja está afirmada sobre Pedro. Para os nossos irmãos católicos, Pedro é o primeiro papa. Tanto que o papa, o pontífice, quando ele recebe a autoridade de papa, ele recebe um anel chamado de anel do pescador. Uma observação: o primeiro papado, ele vai aparecer no ano 340 depois de Cristo, quando a igreja católica se une, ou quando a igreja se une com os romanos, com o imperador de Roma, e forma uma única religião. Nasce a igreja apostólica romana, católico apostólico romano. Então, para a igreja, Pedro é o primeiro papa e é a pedra da igreja. Mas aqui tem algumas observações que eu quero que você observe e aprenda. A primeira interpretação é que Pedro é a pedra. E a segunda interpretação é que Jesus é a pedra. Quem está comigo, diga: eu estou. Língua portuguesa, tá? Deixa o texto na tela. Jesus disse também: te digo que você é Pedro, e sobre esta. Pastor, qual é a diferença? Língua portuguesa. Esta toalhinha é minha. Esta toalhinha aqui, vocês estão vendo? É minha. Tem meu nome aqui, ó. Minha. E essa toalhinha também é minha. Essa é minha. E esta é minha. Quando está na mão é esta. Quando está no púlpito é essa. Nem é aula de português, hein? Então essa, 2S, longe. Peguei esta. Vamos ler o texto. Também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não está firmada em Pedro. A igreja está firmada em Cristo. Não, a pedra que é Pedro é um pequeno fragmento de pedra que é tirado da rocha. Jesus é a pedra e é Ele quem edifica a igreja. Eu não sei se eu digo isso, eu não sei se eu prego isso. Wesley,
É Ele quem edifica a igreja. Ele edifica a igreja. Ele é a pedra e Ele edifica. Não é o homem que edifica a igreja. Não é o empresário que edifica a igreja. Não é o prefeito que edifica a igreja. Não é o vereador que edifica a igreja. Não é o conselho de pastores que edificam a igreja. A igreja é edificada por Jesus, que é a pedra. Provoca alguém, diga: Ele é a pedra e Ele edifica. Olha aqui, se você tiver em hora de dar glória. Pedro sabia que a pedra não era ele. Pedro sabia que a pedra era Jesus. Até hoje estão dizendo que Pedro é a pedra, mas o próprio disse: eu não sou pedra. Eu sou uma pequena pedra, tirada da pedra. Passaram-se 60 anos. Jesus foi levado, ressuscitou, encheu os discípulos. Pedro dá continuidade à igreja. Nós vamos chegar lá nos próximos dias. Mas quando ele chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, ele vai pregar no Sinédrio. E quando ele prega, olha o versículo 11. Priscila, lê para nós. Atos 4:11, lê com força. Não lê o 4 e o 10, 4 e 10. O 11 você coloca força. Sobe o teclado comigo, lê, Priscila, lê. Saibam os senhores todos e todo o povo de Israel. Sobe. Que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Vai. a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. 11. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Lê de novo. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Lê de novo. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores. Lê de novo. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Mas ele veio a ser a pedra angular. Jesus é a pedra a qual a igreja está firmada. 1 de Pedro, vamos dar segunda chance para quem não pegou nada. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 3. Lê do 3 ao 10, Priscila, coloca força. Deixa eu ver se alguém pega isso, lê. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-se a Ele, a pedra que vive, rejeitada sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual. 5, começo 5. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 10. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora
Só quem é sacerdócio real, só quem é povo adquirido, levante as suas mãos aos céus. Pedro está dizendo, ele é a pedra e nós somos as pequenas pedras. Tirada dessa pedra, só quem é escolhido por ele para ser sacerdote, levanta as tuas mãos. 30 segundos para você dar glória, vai. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha. Não. Edificarei a minha. A minha o quê? A igreja de quem? Quem está falando isso aqui? Jesus está dizendo a minha? Quer dizer que a igreja não pertence a mim. Então, se a igreja não é minha, as ovelhas também não é minha. Eu preciso fazer algumas coisas para ter igreja. Grita, o quê? Primeiro, eu preciso ser santo. Falei. Segundo, precisava nascer sem a concepção do homem, só da vontade do Espírito. Falei. Não podia ter nenhum pecado. Falei. Precisava morrer. Não é só morrer. No terceiro dia, eu preciso ressuscitar. E se isso acontecer, aí sim, posso ter igreja. Caso contrário, cuido da igreja que tem dono. Fala ou não? Quer falar mal de mim? Fica à vontade. Quer falar mal do meu topete? Vontade. Agora até ter topete é pecado. Quer falar mal das minhas roupas? Vontade. Quer falar da mensagem que eu prego? Vontade. Mas cuidado. Não toca na igreja, porque ela tem dono. Igreja não é do pastor A, do apóstolo B, do bispo C, do presidente D, da quarta pessoa da Trindade, o arcanjo ungido, porque eu nunca vi tanto título hoje em dia. A igreja tem um dono. E o nome do dono é? Não sei se eu falo isso. A igreja é de Jesus, mas tem denominação que pertence a homens. Tem um perdido aí. Eu vou falar. A igreja é de Jesus, mas tem denominação que pertence a homens. Pastor, qual é a igreja que pertence a homens? Igreja aqui, irmãos, é o conjunto geral. Igreja não é isso aqui, ó. Igreja é o ajuntamento de todas. Igreja não tem placa. Denominação tem placa, igreja não tem placa. Uma perdida ali, sozinha. Vou falar de novo. Igreja não tem placa. Se você entrou em um lugar que tem placa, é uma denominação. Um ajuntamento de uma parte da igreja. Só podemos ser igreja se em nós houver unidade. Pastor, quando eu sei que essa igreja não é de Jesus,
mas é de homens. É quando o homem manda o que a Bíblia proíbe. Pastor, eu posso ir em outra igreja? Posso. Você vai visitar teus irmãos e tem que pedir permissão para o teu pai. E o pai que proíbe o irmão ir na casa do outro? Esquisito esse pai, hein? Agora, se o pastor proíbe a ovelha de ir em outra, possa ser que aquela igreja seja dele. Porque a igreja de Jesus, a que ele edificou, ele não colocou correntes, ele liberou acessos. Não, quem é livre, irmão, olhe para cá. Você é livre para congregar onde você quiser. Você é livre para ir aonde você quiser. Eu profetizo que a bênção de Deus te leve onde você for. Aqui você não sai debaixo de maldição. Aqui você não sai amaldiçoado. Até porque aqui a fonte é limpa. E essa fonte não tem maldição, só tem bênção. Eu te abençoo, eu te libero. Porque a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Provoca alguém e diga: congregue na igreja que pertence a Jesus. E as portas do inferno não. A porta é ferramenta de ataque ou de defesa? A porta ataca ou defende? Às vezes nós lemos esse texto aqui como se o diabo fosse atacar e a igreja fosse defender. Não. A porta do inferno não prevalecerão. Quem ataca não é a porta do inferno, não é a igreja que é atacada pelo inferno. É a igreja que ataca e a porta do inferno não sustenta o ataque da igreja. Levante as mãos, eu tenho profecia nos meus lábios, e se for para você, você dá glória. Não é o diabo que vai te atacar e você vai levantar escudos, não. Deus está dizendo: abaixa o escudo, pega a espada, porque hoje você ataca e a porta do inferno não prevalecerá. Quem está comigo até aqui, diga: eu estou. Eu tenho 19 minutos para terminar essa mensagem. Escute. Olha o 19, verso 19. E eu lhe darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que ser desligado na terra será desligado no céu. 20. Então Jesus ordenou ordem aos seus discípulos. Que não dissessem nada a ninguém que ele era o Cristo. Jesus não quer popularidade, Jesus quer descrição. Se fosse nos dias de hoje, Jesus ia dizer assim: não posta não. Tira a foto, mas não posta. Guarda no teu celular de lembrança. 21. Você tem que pegar isso aqui. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário, diga necessário, que ele fosse para Jerusalém. Sofresse muitas coisas na mão de quem? Lê comigo: dos anciões, principais dos sacerdotes e dos escribas. Não. Jesus não sofreu na mão dos romanos. Quem bateu em Jesus foi os religiosos. Pastor, mas foi os romanos que crucificaram, mas foi os sacerdotes que fizeram a casa dele, que entregaram ele, que pediram para ele ser crucificado. Porque Jesus nunca teve problema com prostituta. A prostituta, ele mudou a vida dela.
Jesus nunca teve problema com ladrão. Ele foi para a casa do ladrão, comeu, mudou a história dele e ainda chamou para ser discípulo. Mateus. O problema de Jesus é com religioso, porque religioso acha que merece aquilo que vive. O religioso acha que merece o céu, acha que merece a salvação. Então Jesus vai sofrer na mão dos religiosos. Então ele vai ser morto, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Jesus está dizendo assim: gente, terminando o culto, está vendo que é o mesmo dia? Quem está percebendo, diga, eu estou. Jesus acabou de elogiar Simão. Meu pai te revelou. Aí Jesus olha e diz: gente, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, por favor. Não conta nada que vocês estão vendo aqui para ninguém. Segredo nosso. Vocês e eu não conta, tá? Mas agora vocês já entenderam, eu sou Cristo. E como Cristo eu preciso ir para Jerusalém. Indo para Jerusalém eu preciso me entregar. Me entregando eu preciso morrer. Morrendo eu vou ressuscitar. Terceiro dia eu estou de volta. Já entenderam? Eu vim para cumprir o propósito. Eu tenho um propósito porque eu estou aqui. E nesse propósito eu preciso morrer. E nesse propósito eu também vou ressuscitar. Está tudo bem. Aguenta 3 dias. No terceiro dia eu volto. E melhor ainda, eu garanti a salvação de vocês. Gente, o que Jesus está dizendo é lindo. Mas Simão está lá. 22. Ó Simão, ó Simão. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. Ezequiel, vem cá, Ezequiel. Vem cá. Jogador cara. Gente, agora vocês já sabem. Eu sou Jesus, o Cristo, o esperado, o prometido. Eu estou aqui com meu Pai. Me revelou a vocês. E vocês são os meus discípulos. Mas não conta isso para ninguém. Porque o Pai decidiu revelar só para vocês. Mas está chegando o tempo. Eu tenho que ir para Jerusalém. Porque eu tenho que morrer. Eu preciso me entregar. Eu sou a oferta do meu Pai. E eu preciso morrer numa cruz. Ser crucificado. Receber coroa de espinhos. Prego nas mãos. Esse é meu propósito. Eu vou salvar vocês. No terceiro dia, eu vou ressuscitar. Esse é o plano. Eu não contei nada para vocês quando chamei vocês, mas agora eu estou revelando. Esse é o plano. Coisa linda. Simão. Jesus, vem cá. Vem cá. Ô, gente, licença só um minutinho. Que mensagenzinha ruim é essa? Que evangelho é esse de morte, de cruz, sofrimento, de renúncia, de morrer, de sangue? O povo não gosta. Aqui, o povo não está acostumado com isso. Os pregadores que pregavam antes do Senhor aqui, dizia que o mar ia abrir, que a vitória ia chegar. Era a campanha na quinta-feira da queda da muralha. Aí na quarta-feira era a rosa ungida. Aí na quinta era a muralha de fogo. Aí a sexta era da libertação, era forte. Lotava, via gente de tudo que é lado. Esse negócio de evangelho de morrer, sofrimento, de cruz, de rejeição. Isso não enche igreja não. Muda a mensagem. Eu estou com um esboço aqui na Bíblia, eu vou te dar. Os 7 passos para conquistar a prosperidade escondida. Essa daqui, não pode fazer o cartaz que essa aqui vai bombar. Vai por mim. 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. É que eu sempre estou esperando Satanás de chifre de rabo.
Mas às vezes ele só está do lado dizendo, muda a mensagem. Muda o propósito. Sabe o que é o problema? É que nós estamos acostumados com o diabo de joelho. Mão para trás. Joelho. Dá seu grito de derrota. E às vezes ele nem grita. Às vezes ele só diz para você que essa cruz está pesada demais, é melhor trocar. No mesmo culto que Simão foi usado por Deus, é o mesmo culto que o diabo também usa ele. Pastor, quem me usa? Quem eu me permito ser usado. É de duas uma. Ou Deus te usa, ou o diabo te usa. Pastor, ninguém me usa. Usa, você que não está sabendo ainda. É que ninguém te contou. Mas você veio no culto de terça, não era para você ter vindo desse culto de terça. Jesus olhou firme para Simão e disse: sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra? Não, me ajuda. Uma pedra de quê? Quase agora ele era uma pedra de edificação. No mesmo culto, ele saiu de pedra de edificação para pedra de tropeço. Devagar para não dar ruim. Provoca alguém e diga assim: que pedra é você na igreja? Pedra de edificação ou pedra de tropeço? Os seus frutos revelam quem te usa. Eu vou parar. Ô, gente, você já conversou com alguém que o diabo usou ela? Pastor, a pessoa, ela fala uma coisa que é certeira, assim. Boa, obrigado, Jesus. Obrigado. Sabe quando você encrava o dedo do pé e todo mundo que te cumprimenta fala assim: Pai do Senhor. Parece uma coisa, cara. É onde dói. É no lugar sensível. E o pior é que a pessoa não sabia de nada. Mas ela acertou. Como que acertou? Deus não foi. Não tem três opções. Eu falo ou não? Não dá para se usar. Você não se usa. Não dá para você usar você mesmo. Ou é Deus que te usa, ou é o diabo que te usa. Pastor, pode uma pessoa sair do culto e antes do amém está sendo usado? Já teve um culto maravilhoso, mas antes de ir embora alguém tirou tua paz no meio da igreja? Quem usou ela? Pergunta que não precisa de resposta pública. Quem está te usando? Esse silêncio é constrangedor. Mas alguém está te usando. E se quem te usa tem que causar edificação e não perturbação. Pastor, eu recebi uma revelação, passei a noite inteira perturbado. Crê em Deus, Padre. Quem foi que usou?
Espírito de Deus causando confusão? Eu não conheço esse Deus. Arreda-te daqui. Sabe o que Pedro está dizendo? Satanás está dizendo na boca de Pedro: você não vai morrer. Aperta o cinto, por favor. Cuidado com uma voz que parece certa, mas não vem de Deus. Se eu fosse você, eu anotava. Nem toda boa intenção é obediência espiritual. Eu falo ou não? O plano de Pedro é maravilhoso. O plano de Pedro é tirar Jesus da cruz. Quem nunca pensou nisso? Você já viu peça na Páscoa? Que maravilhoso que é. O povo batendo nos soldados romanos, tentando tirar Jesus da cruz, porque todo mundo já pensou nisso. A ideia de Pedro parecia boa. A intenção de Pedro parecia boa. E esse é o problema. Diga qual? O inferno vai estar cheio de boas intenções. O certo do jeito errado é errado. Há uma diferença do que é certo, do que parece ser certo, e o que de fato é certo. Tem coisa que parece certo, mas é errado. Focinho de porco não é tomada. Ainda que o encaixe pareça igual. Crocodilo não é cocô de grilo. Essa foi boa, hein? Anota para não perder. Não é porque parece que é. Tem gente que parece crente, mas não é. Parece ser salvo, mas não é. Simão está entre a revelação e a tentação. E o coração de Simão oscila. Pastor, o que está acontecendo aqui? Quem quer saber, diga, eu quero. A emoção está tentando dominar a missão. Não se cumpre missão com sentimento. Não dá para cumprir propósito com o coração. Propósito se cumpre com a mente. O coração de Simão diz, tadinho, vai morrer não. Jesus está dizendo, vou morrer sim. Mas isso me dói, vai doer mais em mim. Mas eu preciso. Por quê? Porque esta é a minha missão. Pedro tentou evitar o sofrimento de Jesus por amor humano. Eu te amo, não queria que você passasse por isso, mas eu preciso passar. Eu acho que não está escrito, mas eu penso que Simão disse assim, Jesus, ouça o teu coração. Assinado, Satanás. Faz o que o teu coração manda. Eu estou sentindo aqui, ó. Você está sentindo uma dor assim, sabe? Eu acho que Deus, cuidado, às vezes é infarto. Tem nada de Deus. Provoca alguém e diga assim, cuidado. Para as tuas emoções não acabar atrapalhando a sua missão. O amor sem discernimento pode acabar atrapalhando o propósito de Deus na sua vida. Vou de novo, o amor sem discernimento pode acabar atrapalhando o propósito de Deus na sua vida. Simão está dizendo, eu vou tirar o Senhor da cruz. Jesus está dizendo, a cruz não pode ser evitada. Enquanto Simão queria tirar
cruz dos braços de Jesus, Jesus estava abraçando a cruz. Eu tenho 5 minutos para falar isso aqui. Por favor, dobre a sua atenção. Jesus elogiou no versículo 17 e 18, sim ou não? Sim ou não? Pedro, bem-aventurado é você. Tu és pedra, sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. Reconhecimento. Deus falou com você sobre mim. Eu reconheço que o meu pai usou você. No 23 ele vai dizer, para trás de mim, Satanás. Nós precisamos aprender a liderar ao exemplo de Jesus. Pastor, qual é a liderança exemplo de Jesus? Elogia. Mas corrige. Tem gente que aceita o elogio muito bem. Mas tem um problema enorme com a correção. Eu saio de melhor pastor do mundo a demônio. Do elogio para a correção. Ou você é líder ou você vem de picolé. Não dá para fazer os dois. Liderar é elogiar e provoca alguém e diga assim, você aguenta a correção? Porque elogio eu já vi que você gosta. Pastor, não estou entendendo. Discípulos precisam ser corrigidos. Obreiros precisam ser corrigidos. Liderados precisam ser. Porque a correção vai revelar a Jesus a maturidade de quem está sendo corrigido. Tem pessoas que é talentosas, mas quando houve correção, espana. Tem alguém aqui? Hã? Eu falo ou não? A repreensão salva. Vou de novo, a repreensão salva. Às vezes a palavra mais dura é a mais necessária. Às vezes nós vamos ter que falar o que ninguém teve coragem. E só é capaz de corrigir quem de fato é uma liderança de verdade. Jesus corrige Pedro com dureza, mas com amor. Tem alguém comigo? Sabe o que Pedro está tentando fazer? Ele grita, o quê? Atrapalhar a salvação. Porque se Jesus não sobe na cruz, ele não morre. Se ele não morre, ele não ressuscita. Se ele não ressuscita, ele não leva meus pecados. Se ele não leva meus pecados, eu estou condenado. Simão está dizendo, eu vou tirar a redenção do homem. Não vou deixar você morrer. Jesus disse, arreda-te. Sai de perto de mim. Satanás. Nós não podemos atrapalhar o que Deus está fazendo com a nossa boa intenção. Devagar. Provoca alguém e diga assim, cuidado. A sua boa intenção pode acabar atrapalhando uma obra que Jesus está realizando. E você ainda não entendeu. Jesus precisa morrer. Pergunta para nós fecharmos e irmos para casa. Quem está dirigindo os seus pensamentos? Quem está conduzindo os teus pensamentos? Para nós ir embora. Se eu fosse colocar um tema na mensagem, eu colocaria, e eu finalizo com essa frase. A vontade de Deus acima da nossa compreensão. Concluo repetindo a frase.
A vontade de Deus precisa estar acima da nossa compreensão. Pastor, eu não compreendo. É a vontade de Deus? Você não precisa compreender, você precisa obedecer. Eu não entendo porque Jesus tem que morrer na cruz. Pois é, se você não entende, só obedece. Você não está atrapalhando o momento, você está atrapalhando uma história. Os planos de Deus, às vezes, não cabem na lógica humana. Se coloque de pé. Terminei. Jesus está dizendo, eu vou morrer. Simão está dizendo, eu não vou permitir. Não parece bonito, sim ou não? Sim ou não? Cá para nós. Quem aqui faria o mesmo? Humanamente falando, gente. Você não está sabendo de nada aqui. Humanamente, quem faria o mesmo? Cara, eu tô dentro do time que ia pegar um pedaço de pau e ia para cima. Não, eu estou no time que ia ser soco, pontapé, voadora. Ia ser pior do que a várzea. Final de clássico. Não, eu tô para dentro. O quê? Matar Jesus? Meu irmão, tu vai descobrir quanto pau faz uma canoa é hoje. Para cima. A intenção é boa? Sim ou não? Lógico que é. Mas não era o que deveria ser feito. Provoca alguém e diga, cuidado. O inferno está cheio de boas intenções. Não, melhor, diga, cuidado. O inferno estará cheio de boas intenções. Às vezes você acha que você está fazendo bem. Você está atrapalhando. Eu não tenho tempo para falar sobre isso. Mas às vezes você quer ajudar alguém que Deus está provando. Gente, isso aqui não é mensagem contra o amor, não. Pelo contrário. Às vezes você quer ajudar alguém que precisa ser provado. Aí Deus está provando, você dizendo, que isso, Deus? Tu está muito mal. Vou ajudar ele. Sei que está acontecendo com você, não, viu, Deus? Eu vou fazer. Aí Deus diz, hã? Você acha que você é mais misericordioso que eu? Você acha que você conhece ele mais do que eu? Vai para a prova junto, vai. Cuidado com uma boa intenção sem propósito divino. Provoca alguém e diga assim, até para ajudar alguém, você precisa orar para não entrar na prova. Fecha os teus olhos, eu terminei. Mensagem boa, hein? Mão no coração. Passamos 3 minutos do horário já. Eu não vou chamar ninguém para frente, eu só quero te ajudar a orar. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Eu gostaria muito que você fizesse uma oração a Deus, dizendo para Deus, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Diga para o Senhor, Senhor, alinha o meu propósito ao teu. Me ajuda a entender o que eu ainda não entendi. Me ajude a aceitar a tua vontade, ela é boa. Ela é perfeita, ela é agradável. Às vezes eu estou pensando que o Senhor está me castigando, mas na verdade o Senhor está me abençoando. Eu estou chamando de perca aquilo que o Senhor chamou de livramento. Diga para o Senhor, Senhor, obrigado pela porta que fechou. Eu sei que o Senhor tem outra maior para abrir. Obrigado pelas pessoas que saíram da minha vida. Eu não queria que saísse, mas já que o Senhor tirou. Obrigado por isso. Diga para Deus, Senhor, me ajuda
me dê razão. Diga para o Senhor: Senhor, não deixe os meus sentimentos tomarem de conta da minha missão. Não deixa os meus sentimentos me pedirem de fazer o que eu tenho que fazer. O Senhor me colocou para fazer isso. Às vezes as pessoas me chateiam, me machucam, atitudes me ferem, e às vezes o meu sentimento quer agir. Mas me ajuda, me dá espiritualidade para cumprir a minha missão. O Senhor não trabalha com sentimentos, o Senhor trabalha com propósitos. Cada um de nós carregamos um propósito. Jesus precisa subir na cruz. Simão, você não está entendendo nada, mas essa lágrima é necessária. Esse abandono é necessário. Essa quebra de ciclo é necessária. Esse rompimento é necessário. Esse afastamento é necessário. Você não está entendendo, mas é necessário. Deixa Deus te usar para o diabo não usar você. Deixa o Espírito te usar para que o diabo não tenha espaço para usar você. Diga para Jesus: Jesus, me usa. Me usa, porque eu não vou permitir que o diabo me use. Faça uma oração sincera. Senhor, enquanto eles oram, eu os abençoo. Eu libero uma palavra de bênção sobre a vida de todos que estão de olhos fechados. Eu libero uma semana de cuidado, de paz, de abrigo. Senhor, Tu és o Deus que elogia, mas Tu és o Deus que corrige. Quem só nos elogia não nos ama. Quem nos ama de verdade nos elogia e nos corrige. Senhor, me ajuda a ser um pastor que não tenha medo de corrigir, que não tenha medo de perder o que nunca me pertenceu. Essa igreja não é minha, é Tua. Me dê força, capacidade para desenvolver o meu propósito com racionalidade e não com emocionalismo. Eu abençoo a Tua igreja, Pai, e libero eles debaixo desta palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a estrada se erga ao encontro dos Teus caminhos. Que o vento sempre esteja sobre as Tuas costas. Que o sol brilhe quente sobre a Tua face. Que até que nos encontremos novamente, que o Senhor te guarde, te proteja, te abençoe, te ilumine na palma de suas mãos. E todos aqueles que não vão negar a cruz, que não vão abandonar a cruz, que vão permanecer com Jesus porque suporta a correção e sabe que isso é por amor. Digamos juntos bem forte: cumprimenta pelo menos 10 pessoas aí.